Como é que tem time amador jogando o Mundial da FIFA e o Barcelona não tá classificado? Vídeo do canal Soccer JM. Como cada clube se classificou para o Mundial? Nós vamos descobrir isso agora. 32 times disputam o Grande Mundial de Clubes de 2025. Mas como que cada time realmente conseguiu sua vaga? Por exemplo, por que o Salzburg tá ali e o Barcelona não? Por que tá o Benfica, mas não o Liverpool? Até o River Plate, que não chega numa final de Libertadores em anos. Nesse vídeo vamos ir por cada... Moleque, pior que ia ser interessante, tá? Você ter o Barcelona nesse Mundial de Clube, até porque ele e o PSG foram os dois melhores times da temporada. E o Liverpool também é um time que tava vindo bem, e ele só caiu na Champions por causa do PSG. E lá na Inglaterra, quem comandou tudo não foi o Chelsea nem o Manchester City. Esse ano foi do Liverpool. E o Liverpool e o Barcelona não tá no Mundial de Clube, mas vamos entender o porquê, né? cada continente, mostrando como cada clube se classificou. Começando com um continente com menos representantes, a Oceania, que só tem um time, que é ele, o Auckland City, da Nova Zelândia. Cara, o Auckland é uma loucura, porque mesmo estando no meio dos melhores clubes do mundo, os caras são um time semi-amador. Muitos jogadores têm trabalhos de fora do futebol. Pra tu ter noção, esse aí é o estádio deles, praticamente no quintal de outras casas. Mas como então que chegaram no Mundial? Bom, desde 2006, a Austrália, com seus times que são mais fortes, não faz parte da Confederação da Oceania. Então mesmo que o Auckland seja fraco, digamos assim, os seus rivais são bem mais. Times de países como Ilhas Fiji, Samoa e etc. Então no Campeonato Continental da Oceania, o Auckland ganha literalmente todo ano. Agora saindo da Oceania, vamos pro continente. Caramba, isso daí é loucura. Os caras é tudo trabalhador, pô. Vai jogar bola ali depois do serviço, já cansado, e vão ter a oportunidade de enfrentar Bayern de Munique, de enfrentar vários times potentes, pô. Real Madrid, vai que esse time aí passa de fase. Não, não tem como. Isso daí é praticamente impossível. Os caras é semi-amador. Mas é uma loucura. Só de viver essa experiência, cara, contra jogadores tier 1 do futebol mundial. Que os clubes australianos jogam, a Ásia, que diferente da Oceania, teve 4 vagas para o Mundial. Aí o primeiro da Ásia a se classificar foi o maior clube do continente, o Al Hilal. Antes mesmo do futebol saudita receber essa enxurrada de craques, o Al Hilal em 2021, com um time bem mais modesto, conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, ganhando vaga no Super Mundial. Aí o ganhou Campeonato vaga da faz Ásia tempo. teve uma mudança de calendário, que pulou de 2021 para 2023 direto. E o Al Hilal quase ganhou o título de novo, mas na final perderam para o próximo time da lista, o Urawa Red Diamonds. Tá, o Al Hilal é um time potente nesse Mundial de Clube aí, com as contratações que eles fizeram, pô, os caras conseguiram empatar com o Real Madrid, mas também o time deles, um monte de jogador que jogava na Europa. Do Japão, um time da cidade de Saitama, que também é um japonês com mais títulos continentais. Aí pra ganhar sua vaga direta como campeão continental, ainda faltava mais um time, que acabou sendo um dos Emirados Árabes, o Al Ain. No ano de 2024, eles conseguiram avançar na Champions da Ásia, derrubando timaços, o Al Nassr de Cristiano, Al Hilal e Yokohama Marinos na decisão. Passaram por times muito fortes para ganhar sua vaga na Copa do Mundo de Clubes. E não sei se vocês se lembram, mas lá no ano de 2018, o Al Ain foi disputar o Mundial como time da casa e surpreendeu todo mundo, chegando na decisão. Caraca. Os caras foram como time da casa e alcançaram a final, onde contra o Real Madrid conseguiram até marcar um gol, mas perderam de 4-1. Aí não tinha como, né? A vitória esquece, mas Então, fez beleza, história, foi pra três times final, pô. asiáticos já estavam confirmados, mas ainda faltava um. Então o que a Confederação da Ásia fez? Um ranking. Pegou as últimas temporadas da Champions Asiática e fez uma tabela dos melhores times, pra ver qual tinha sido o melhor que não tinha ganhado a taça. E foi aí que a última vaga asiática foi preenchida com ele, o Ulsan, da Coreia do Sul. Eles foram campeões asiáticos em 2020, antes de começar a contar pro Mundial. Mas não só isso, também chegaram na semifinal de 2021 e 2024, ganhando a vaga por mérito. Mas de todos os clubes, o Ulsan é o que tem o segundo menor valor de mercado. Somando o elenco inteiro, o valor chega a só 15 milhões de euros, só ficando na frente do Auckland City. Pra tu ter noção, o valor de mercado do Ulsan é menor que o do Mirassol. Nossa. Acredite se quiser. Loucura, mas agora hein? vamos sair da Ásia pra... Pô, então lá da Ásia, 3 times se classificou porque foi campeão. E um foi pelo ranking, que era o time mais bem posicionado. Deu pra entender. ir para um outro continente com também 4 representantes, a África. Aí o primeiro time da a se África. classificar foi um que realmente não podia dar de fora desse Mundial, o Al Ahly. O Al Ahly é simplesmente o maior clube do continente. É o maior campeão africano com folga. Pra tu ter noção, são 40 milhões de torcedores.
e sua vaga foi garantida quando em 2021 conquistaram a Liga dos Campeões da África, derrotando o Kaizer Chiefs da África do Sul por 3-0. Os caras são tão dominantes que no ano seguinte chegaram de novo na final. Em 2022 estavam prestes a conquistar o título outra vez. Mas agora contra o Wydad Casablanca do Marrocos, perderam. Os marroquinos conquistaram a taça e com isso sua vaga no Mundial. Esse Wydad também não podia... Tá, o Al-Ahly também é conhecido. Sempre que os clubes brasileiros tá indo para um Mundial, esse Al-Ahly parece que tá lá. Podia ficar de fora. É o maior campeão do Marrocos e conquistou o Continental 3 vezes. É uma força por lá. Então 2 vagas estavam definidas. As próximas 2, claro, ia para os campeões do Continental de 2023 e 2024. Só que aí o Al-Ahly conquistou os 2 títulos. Aí como faz? Bom, tá ligado naquele ranking que fizeram na Ásia? Então, na África foi a mesma coisa. Pegaram as 4 temporadas anteriores e fizeram um ranking dos melhores times no geral que não conquistaram o título. E foi assim que a próxima vaga foi para um time que chegou na semifinal de 2021, quarta de 2022, semi de 2023 e final de 2024. O Esperance da Tunísia. Um time que é tetracampeão africano e o maior campeão de tudo em seu país. Do grupo do Flamengo. Uma vaga. Então escolheram também o segundo melhor daquele ranking, o Mamelodi Sundowns. É o Brasil no Mundial. Olha isso, o uniforme deles tem exatamente as mesmas cores da seleção. Eles são os maiores campeões da África do Sul e nos últimos 4 anos foram consistentes. Quarta de final em 2021 e 2022, semifinal em 2023 e semifinal em 2024, ganhando assim a sua vaga no Super Mundial de Clubes. Então agora vamos sair de lá para ir... Tá, então os clubes da África, 2 foi pelo ranking e 2 foi por título. Também o Al-Ahly saiu ganhando todas as vagas possíveis. Se desse pra meter 3 times do Al-Ahly, isso ia acontecer, cara. Mas não pode, né? Então foi os times do ranking. Aí pro continente com o maior número de representantes, a Europa. Dos 32 clubes, 12 são europeus. E assim como nos outros continentes, os campeões da Champions ganhariam vaga direta. E o primeiro a conquistar o título para ganhar sua vaga direta foi ele, o Chelsea. Cara, na temporada 2020-21, o Chelsea era um time que ninguém acreditava que pudesse ir longe. Eles chegaram a ir mal até na Premier League, tá ligado? Mas aí, com Thomas Tuchel, que assumiu o clube no meio da temporada, os caras começaram a crescer, derrotando o Atlético de Madrid, o Porto, o Real Madrid e na decisão o Manchester City. Uma campanha gigante, que deu pro Chelsea a vaga garantida. Aí no ano seguinte, o Chelsea de 2021 era um time bom. Na final do Mundial ele bateu no Palmeiras naquela ocasião. Foi com tudo de novo, mas parou nas quartas de finais pro futuro campeão, o Real Madrid. Essa campanha que garantiu pro Real Papa Champions, né? Foi uma coisa simplesmente maluca. Ganharam de virada do PSG nas oitavas, depois ganharam do Chelsea com gol na prorrogação e na semifinal contra o Manchester City foi aquela loucura. Milagre de Rodrigo? O Rodrigo fez 2 gols no finalzinho, levando pra prorrogação, e o Benzema marcou o gol da virada de pênalti. Então foram pra final, onde derrotaram o Liverpool por 1-0. O Real Madrid conquistou a Champions e com isso a vaga no Mundial. Aí se o City foi eliminado quando estava com um pé na decisão, na temporada seguinte eles não vacilaram. Golearam Leipzig, 4-1 no Bayern no agregado, golearam o Real Madrid dando a revanche e na final contra a Inter de Milão, um gol do Rodri foi suficiente para selar a vitória. O City provou com todas as letras que era o melhor time de toda a Europa, conquistando sua primeira Liga dos Campeões. Então a UEFA tinha 3 times classificados. 3 times ok. Seria o campeão da Champions de 2024. Só que o Real Madrid ganhou. Adivinha quem foi? E não chamaram o Borussia Dortmund, que ficou com o vice. Então ainda faltavam 9 vagas da Europa. Mas antes da gente ver como que essas 9 vagas foram preenchidas, vamos sair rapidinho de lá para ir para o segundo continente com mais representantes nesse Mundial, a América do Sul. A América do Sul ganhou nossa área, rapaziada. 6 vagas. Aí o primeiro sul-americano que conquistou o Continental para ganhar sua vaga direto foi ele, o Palmeiras. Lá no ano de 2021, o Palmeiras de Abel Ferreira chegou na Libertadores como o atual campeão e fez uma campanha incrível. Passou pela Universidade Católica, São Paulo, Atlético Mineiro e na decisão encarou o Flamengo, onde com gol do Daverson depois de um erro do Andrés Pereira, conseguiu conquistar a taça, ganhando vaga no Super Mundial. Certo, então aqui já deu pra nós entender. Ganhou a Champions desde 2021 pra cá, ganhou a Libertadores de 2021 pra cá, você tava classificado pra esse Super Mundial. Depois do Flamengo perder em 2021,
foram com tudo para se redimir. Com Paulo Souza e depois com Dorival Júnior, o Flamengo fez uma campanha praticamente perfeita na Libertadores. Não perdeu nenhum jogo da fase de grupos, ganhou 5, empatando 1 e ganhou literalmente todos os jogos do mata-mata. Tanto a ida quanto a volta, aplicando goleadas como 8-1 no Tolima nas oitavas e 6-1 no Vélez Sarsfield no agregado, além de derrotar o Corinthians também. Até que na final encarou o Atlético Paranaense, onde com um gol de Gabigol, o Flamengo venceu o título, confirmando sua vaga direta. Nos últimos anos tinha sido uma dominância de Flamengo e Palmeiras, até que em 2023 um clube surpreendeu todo mundo. O Fluminense de Fernando Diniz com Marcelo, Cano, Felipe Melo, André e outros foi passando por todo mundo, até que chegou na grande decisão contra o Boca Juniors, uma final no Maracanã, o mesmo palco que perderam amargamente lá em 2008. Mas dessa vez, com o gol da vitória de John Kennedy, o Fluminense ganhou sua primeira Libertadores na história, sendo o terceiro. Cara, a classificação do Fluminense foi difícil, até porque aqui no Brasil, não só no Brasil, aqui na América do Sul, quem tá comandando é Palmeiras e Flamengo, com elencos absurdos. Os caras tá contratando o jogador que tava na Europa, pô, o elenco deles é forte. O Fluminense nesse ano aí fez história. E o autor do gol da final tá jogando Mundial também, tá? Só não tá pelo Fluminense, tá lá pelo Pachuca, o JK, o John Kennedy, tropa do urso. O Sul-Americano a conquistar sua vaga. E falando de títulos inéditos, o último time que ia garantir sua vaga como campeão da Liberta era o vencedor de 2024. Até aqui tinha sido uma dominação de brasileiros, mas 2024 não foi diferente. Pela primeira vez na história conquistada por outro carioca, o Botafogo. Com 4 títulos consecutivos, o Brasil ganhou 4 vagas diretas no Mundial. Caraca, aqui na América do Sul só dá time brasileiro, tá? E como que entrou os times argentinos aí no Mundial de Clubes, se os caras não tá ganhando Libertadores? Ganhando o recorde de único país com mais representantes. Mas ainda faltava preencher 2 vagas pro torneio. Então que fizeram um ranking também. Pegaram as últimas 4 temporadas da Libertadores para ver quais times tiveram a melhor consistência. Aí claro, nesse ranking quem liderava era Flamengo e Palmeiras. Mas logo em seguida era, sabe quem? O Atlético Mineiro, que chegou na semifinal de 2021 e final de 2024. Muito brasileiro? Só que pro azar do Atlético, como já tinha 4 brasileiros classificados, não podia ter mais times do Brasil. Então a vaga ficou com um time abaixo deles, o River Plate. O River não conquistou a Liberta, mas nas últimas 4 temporadas foram uma quarta de final, 2 oitavas e uma semifinal. Não tiveram o mesmo sucesso de antes, mas ainda tem um elenco bem forte. Agora tinha mais River uma vaga potência, pra ser né, da definida. Argentina. E o próximo time do ranking era o Fluminense, que já estava garantido com o título. Então Tinha a vaga vaga. ficaria com o próximo, o argentino Boca Juniors. Mesmo que não tenham jogado a Libertadores em 2024, o que fez eles ficarem tão bem nesse ranking foi ter alcançado a final de 2023. Mas pela história o Boca precisava estar ali. Afinal é o time com mais finais de Liberta e o segundo maior campeão continental. Então agora, antes da gente ver como os outros... Já não podia mais time brasileiro, os caras colocou pelo menos os 2 melhores times da Argentina. Conseguiram ir por causa do ranking, o Boca e o River Plate. Tá bom, esses times aí tinha que estar lá também. Pela história dos times argentinos, né? Pra representar o país deles. Os europeus ganharam sua vaga, vão ir pro continente que acontece tudo isso. A América do Norte. E o primeiro time a garantir sua vaga lá foi o campeão da América do Norte de 2021, o Monterrey. O Monterrey não é o maior campeão mexicano, mas naquele ano conquistava o seu 5º continental. O campeonato da CONCACAF era literalmente dominado. Nas últimas 16 temporadas tinham sido só mexicanos conquistando o título. Então todo mundo esperava que a próxima vaga também iria pro mexicano. Só que dessa vez um time de outro país surpreendeu. Eliminando o time de Honduras, o Leão do México e o New York City, esse time chegou na final do Continental, o Seattle Sounders, que chegou na final para encarar o Pumas, do México. Ainda assim o mexicano podia ganhar, mas depois de um empate na ida, na volta no Lumen Field, o Seattle Sounders meteu 3-0, conquistando pela primeira vez o campeonato continental e sua vaga no Super Mundial. Aí os outros times dos Estados Unidos ganharam confiança, tanto que no ano seguinte, em 2023, teve outro time de lá na decisão, o Los Angeles FC. O Seattle não conseguiu repetir o feito, mas o Los Angeles estava lá, e a final era contra o mexicano León, que também nunca tinha ganhado o Continental. O Los Angeles tinha um time forte, mas com um elenco de só latino-americanos, o León ganhou o jogo da ida e o jogo da volta. Por 3-1 no agregado, o León conquistou o título continental. Agora só faltava mais uma vaga para ser decidida. Então no ano de 2024, foi o Monterrey, né? Ou não? Por ela.
E de novo foi um mexicano contra um estadunidense. Pachuca contra Columbus Crew. Pachuca. O Pachuca tinha tradição no torneio. Já tinham 5 títulos do Continental, enquanto que o Columbus já tinha deixado 2 mexicanos no caminho. Podia surpreender. Só que depois de 90 minutos do jogo único, quem saiu com a vitória gigante de 3-0 foi ele, o Pachuca. Não deram chance, então estavam definidos os 4 classificados da CONCACAF. Certo. Mas ainda faltava um. Como o Mundial tá acontecendo nos Estados Unidos, precisavam de um time pra representar eles, mesmo que o Seattle Sounders também fosse de lá, tá ligado? Aí em seus torneios, a FIFA sempre convida o time que foi o campeão nacional. Então a temporada de 2024 da MLS Quem foi que eles seria convidou? decisiva. Adivinha. E o Inter Miami com Messi, Suárez, Busquets fez história. E em 34 jogos foram 22 vitórias, somando um total de 74 pontos. Então a FIFA convidou eles para ir para a Copa do Mundo de Clubes. Pô, a vaga do Inter Miami foi doada, cara. Eu vou te contar. Eles só ganharam essa vaga porque tem o Messi no time. Se o Messi não tivesse lá, você pode ter certeza que o Inter Miami não ganhava essa vaga. Todo mundo foi pro mérito, mas o Inter Miami não, pô. Foi convidado. Mas tem um problema, porque nos Estados Unidos o campeonato não é igual aqui que tem pontos corridos e acabou. Essa é só a primeira parte do torneio. Depois disso, os melhores times iam disputar um mata-mata, que o Inter Miami perdeu. O campeão oficial dos Estados Unidos de 2024, que foi até a final para conquistar o título, foi o Los Angeles Galaxy. Então muita gente reclamou, dizendo que deviam ter chamado o Galaxy. Mesmo assim, as vagas estavam definidas. Sacanagem o que fizeram com o Los Angeles Galaxy. Foi o time campeão da temporada lá nos Estados Unidos, pô. Tinha que ser eles. Não dava pro time do Messi ir só porque tem o Messi. Só que aí apareceu um problema gigante. O Mundial tem uma regra que não pode 2 times de um mesmo dono disputando. Por exemplo, não poderia ter o Manchester City e o New York City ao mesmo tempo, que são dos É o mesmo dono? proprietários. Aí o negócio é que o Pachuca e o León são do mesmo dono. Então o que a FIFA teve que fazer? Literalmente excluir um dos dois da competição, que acabou sendo o León, abrindo uma nova vaga. Aí como o León era o campeão de 2023, eles voltaram para aquele torneio, escolhendo 2 times que foram bem naquele ano para disputar uma partida valendo uma vaga direta. O América do México contra o Los Angeles, que foi visto continental de 2023. Sim, eles iam poder ir pro torneio, mas precisariam passar pelo gigante América, que não facilitou. Depois de um gol do América, o Los Angeles empatou aos 44 do segundo tempo e na prorrogação fez o gol da virada. Por 2-1, o Los Angeles FC conseguiu sua vaga. Então agora... Caraca, isso daí é a maior loucura, hein? Não pode ir um time que é do mesmo dono. Excluir o time, meu. Os caras tinham ido por mérito, mas eles só foram excluídos. Agora já vimos como 23 times ganharam sua vaga. Falta agora os 9 restantes da Europa. Se eles não foram campeões continentais, como que acabaram no Mundial? Como? Nesse vídeo todo a gente viu aquele ranking de melhores times de cada continente. E pra UEFA não foi diferente. Usando um sistema de pontos, eles pegaram as 4 temporadas, de 2020-21 até 2023-24, para fazer um ranking de melhores times, usando pontos das partidas e também pontos por desempenho. Aí os líderes desse ranking eram, claro, o Manchester City e o Real Madrid, que já estavam garantidos. Os dois que tá sempre chegando. O terceiro time nesse ranking era um que não tinha ganhado a taça, o Bayern de Munique. Bayern de Munique. O Bayern chegou nas quartas de finais 3 anos seguidos e também na semifinal de 2024. Então, com essa campanha super sólida, conseguiram ganhar sua vaga. Aí, logo abaixo do Bayern nesse ranking, tá um time que conseguiu sua vaga pro Mundial de 2029, o PSG. Pois é, o título da Champions que ganharam não contava pra classificação desse Mundial, mas sim do... Caraca, eu jurava que a classificação do PSG pra esse Mundial foi por causa desse título e não tinha nada a ver. próximo. Mesmo assim, tiveram uma boa consistência. Mas no próximo ele tá lá. Temporadas antes dessa do título, tinha sido 2 oitavas de final e 2 semifinais, dando pro Paris a sua vaga. Aí o próximo time do ranking, Tava sempre abaixo do batendo Paris, na trave. tava o Chelsea, mas que já tava com sua vaga garantida. Então o próximo para se classificar pelo ranking seria ele, o Borussia Dortmund, se tornando o segundo alemão a conquistar sua vaga. E o próximo time do ranking também é um que chegou na final, mas não Inter de conquistou o Milão. título. A Inter de Milão. Com a final de 2023 que disputaram, a Inter foi lá pra cima desse ranking, então garantiu sua vaga. Mas agora que vem o negócio, porque o próximo time do ranking era o Liverpool, que até chegou numa final E também. por que o Liverpool não tá? 2022. Então na teoria eles também ganhariam a vaga. Só que tem um problema. Tinha uma regra que se já tivesse 2 times de um mesmo país, um terceiro não poderia se classificar pelo ranking. Ele só
Caraca, meu, esse Super Mundial aí tá cheio de regras. Se for do mesmo dono, não pode ir. Se for lá do mesmo país e já tiver time classificado, também não pode ir. Isso deu ruim aqui no Brasil pro Atlético Mineiro, deu ruim pro Liverpool lá na Inglaterra. Tá maluco, cara. Só poderia ir se fosse campeão da Champions, mas como já tinha dois times da Inglaterra, o Chelsea e o City, a preferência ia para países que ainda não tinham dois representantes. E não seria só o Liverpool que ficaria de fora por causa dessa regra. Então os Reds foram pulados, com a vaga ficando para o próximo clube, o Porto, de Portugal, seguido pelo Atlético de Madrid, dois times que sempre disputam a Champions, que nos últimos anos já chegaram também numas quartas de final. Aí depois do Atlético, o próximo clube do ranking. Caraca, meu, o Atlético de Madrid e o Porto tava melhor no ranking que o Barcelona, que também o Barcelona se acertou nessa temporada, né? Nas outras temporadas ele tava indo mal na Champions. Era o Leipzig. Só que, como já tinha Bayern e Dortmund, eles também não poderiam se classificar. E depois do Leipzig, sabe Deu ruim pra mais um time. quem tava no ranking? O Barcelona. E como já tinha Real e Atlético, já tinha dois. também acabou tendo o azar de ficar de fora, mesmo que merecesse. Então a vaga ficou com o próximo time, o Benfica, que chegou em 2 quartas de finais seguidas. Aí até aqui só tinha um italiano classificado, que era a Inter de Milão, e então ainda tinha espaço para um, que acabou ficando com o próximo do ranking, a Juventus. Juve. Então agora só tinha mais uma vaga, e não poderia ser de um italiano, porque já tinha 2 classificados. Então o próximo, que seria o Napoli, foi descartado. Também foi descartado o Sevilha da Espanha e o Milan. Então, com tudo isso, a última vaga caiu no colo de um time da Áustria, o Nossa. RB Salzburg. No ranking da UEFA, o Salzburg estava na posição 18º. Naquelas 4 temporadas de Champions, só tinham passado da fase de grupos uma vez. Mesmo assim, a Áustria não tinha nenhum representante, então acabaram entrando. Deram sorte demais. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau! Vídeo maneiro, tá? Ele explicou direitinho e deu pra entender aí porque o Barcelona tava de fora, pô. O Atlético de Madrid foi melhor que eles nessas últimas temporadas. Então eles estavam acima do ranking, rapaziada. Se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.